Olá pessoal, de volta aos trabalhos com transformadores trifásicos. No módulo anterior, nós já deixamos um exercício numérico engatilhado, não foi isso? Pegamos o nosso transformador que estamos vindo com ele trabalhado, ensaio vazio, ensaio de curto-circuitos, modelos equivalentes, configurações especiais, rendimento, regulação nas várias possibilidades, tá certo? O próprio autotrafo, tá? Nós apenas seguimos aquela perspectiva, que a máquina trifásica basicamente é uma máquina monofásica, é uma máquina onde você agrupa três transformadores monofásicos idênticos no mesmo ambiente. Então, se a máquina original era de 50 kVA, o exercício proposto foi uma máquina de 150, evidentemente, tá certo? Porém, antes disso, eu queria dar a vocês mais uma realimentação, eu diria uma ajuda no sentido de você, mais uma vez, algebricamente, que já perceberam, gosto demais dessa abordagem, que você pode não ficar refém de uma ou outra máquina, trabalhar nessa análise abrangente, completa, que representa o estudo das configurações trifásicas utilizando transformadores. Então vejamos a seguinte situação, se vai ser útil a você. A dica é, se você trabalhar dessa forma com qualquer arranjo, delta y, y delta, y delta delta, se você trabalhar assim, não tem como errar, e o que é mais interessante, você está em condição de atacar qualquer transformador, basta que você substitua pelas tensões e correntes sugeridas, tá certo? Os valores relativos que a placa da máquina apresenta, tá? Vamos ver? Vamos começar, por exemplo, com a nossa ligação básica, ok? Então vejamos aqui a máquina ligada em uma ligação delta Y. O que significa isso? Que o primário dela está em triângulo e o secundário dela em estrela, tá bom? Então imaginemos uma máquina trifásica, 60 Hz, tá? Com aquela ligação cuja tensão de alimentação seja V volts, tá? Então a tensão de alimentação dessa máquina é uma tensão de V volts, tá certo? Que significa o quê? Deixem aberto. Sabidamente é uma tensão de linha dada de placa. E que a corrente de entrada nesse equipamento também é uma corrente de I amperes. Mais uma vez dado de linha para a gente, mesmo porque não é comum aparecer corrente em dado de placa de transformador, mas de qualquer maneira está aí. As alimentações são uma tensão V volts e uma corrente de I amperes, tá certo? Outro dado interessante, sabe-se que a relação de transformação desta máquina, N1 por N2, é igual a uma constante K, tá certo? Então isso aqui são dados da máquina em particular. Ela está ligada em triângulo estrela, primário em triângulo secundário em estrela, e apresenta uma tensão de alimentação de V volts com a corrente de alimentação de entrada de I amperes, e a sua relação de transformação N1 N2 é igual a K, tá? Sabidamente é uma relação fixa, perfeito? Fixa, definida basicamente nos aspectos construtivos do equipamento. Então, eu quero saber o seguinte, quais serão as tensões, as correntes de linha e de fase dessa máquina em ambos os lados, com esses dados apresentados e com essa ligação proposta, perfeito? Então prestem bastante atenção. Não esqueçam de uma coisa, potência e energia, uma é a outra é a uma questão de D de dt, tá certo? Então, sendo assim, aqui a teorema máximo continua valendo, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se converte. Energia e potência, então, nem se fala. Então, vamos lá. Uma ideia que é sempre interessante, faça um desenhozinho, ajuda muito, faça um pequeno diagrama, vai elucidar muitas coisas. Então, eu diria que no primeiro momento, a minha primeira atitude para encarar uma situação dessa seria isso aqui, ó. Mas sem a menor dúvida. Não estou muito preocupado aqui com polaridade, com sequência de fase, um arranjo esquemático só para me ajudar na análise e decomposição dessas informações, tá certo? Naturalmente temos as tensões chegando, todas elas de linha, entrando no primário configurado em estrela, em delta, perdão, como o exercício propõe, e aqui, naturalmente, um secundário, onde nós temos essa configuração aqui, ó. Tá? Também sem muitas preocupações com ponta polarizada, sequência, só para a gente perceber que aqui teremos então os elementos de saída que alimentarão a carga que está conectada nesse transformador, naturalmente com um neutro disponível aqui, sistema de alimentação a 4 fios, tá? Não vou colocar nem N aqui não, para não ficar relacionado, por exemplo, com não respira. Se bem que eu acho que não existe essa preocupação, essa possibilidade. Então, aqui estará o nosso ponto, o nosso quarto fio disponível no circuito. Perfeito? O que nós temos aqui entre esse lado e esse, nessa configuração via núcleo? Naturalmente isso aqui, ó, a relação de transformação que é igual a K. Isso é igual a uma constante. Perfeito?
Está bem caracterizada a situação? Um transformador trifásico, primário em delta, secundária em estrela, relação de transformação em 1 sobre 2 é igual a K. Pois muito bem, dados relativos à informação do cabeçalho desse texto. Qual a tensão de alimentação dessa máquina? Logo, tensão de entrada na malha primária, no triângulo V volts, sabidamente uma tensão de linha. Então vamos representar essa tensão aqui? Vamos lá, tensão de linha ou tensão entre fases, que tal, por exemplo, nessa malha bem mais visível, mais fácil de ser visualizada, está aqui, V volts. Tá? Como o exercício propõe que você identifique as tensões de fase e de linha de um lado e do outro, assim como as correntes de fase e de linha de um lado e de outro, já que eu estou trabalhando com tensão, vamos com ela desde o início, tensão de entrada, até a tensão que essa máquina de fato vai disponibilizar para o consumidor. Perfeito? Vamos lá então. O que nós sabemos da ligação em delta? A própria malha de entrada dessa que eu coloquei para analisar favorece isso. Eu estou aqui com a tensão entre fases, tensão de linha. E percebo que deslocando esse voltímetro nessa direção, eu percebo claramente que essa tensão que está sendo injetada nesses dois terminais é a mesma tensão disponibilizada nesta fase. Sabidamente sabemos disso, que em toda ligação delta, V de linha é igual a V de fase. Então, qual que é a tensão que essa máquina apresenta entre fases do seu circuito interno? V volts. Uma vez que, em qualquer delta, tensão de linha igual a tensão de fase, se eu estou recebendo V volts como tensão de linha, eu disponibilizo V volts para tensão de fase ou em cada uma das fases desta máquina, pela prerrogativa da ligação em triângulo. Combinado? Ok? Vamos em frente. Só que agora eu quero saber qual tensão nós vamos disponibilizar, por exemplo, no secundário desta máquina em uma de suas respectivas fases. Aí, eu acho que seria interessante lançar mão do seguinte artifício. Vamos lá. Da relação de transformação, o que nós sabemos? Que N1 sobre N2 é naturalmente igual a V1 sobre V2, valores de fase, obviamente, como você sabe disso, que é igual a K. Tá? Não existe uma lei de Lenz ou uma lei de Faraday pendurada entre as fases. Essas duas tensões, FENS E1 e E2, se estabelecem no corpo físico da bobina, no enrolamento de fase. Por isso eu insisto, relação de transformação se dá em função de tensões e correntes de fase e não valores de linha. Muita atenção com relação a isso aí, tá? Bom, feita essa consideração, o que eu tenho ali? Desse arranjo para a tensão, eu poderia afirmar, por exemplo, que a tensão primária vale qual? K vezes a tensão secundária. Perfeito? Ou, se você preferir, aqui escrevendo V1 em função de V2 e da relação de transformação. Ou então, que V2 vale quem? A própria V1 dividido por K. Aqui escrevendo V2 em relação a V1 e a mesma relação de transformação. Perfeito? Então, o que eu estou vendo aqui? Como é que eu leio algo dessa natureza? Né? Qual é a leitura que eu faço dessa relação? Olha, que, naturalmente, se eu quiser identificar a tensão secundária na bobina secundária desse transformador, o que eu devo fazer? Eu devo buscar a tensão primária, que está na respectiva fase desse transformador, e dividir pela relação de transformação K. Pronto, é isso que está sendo dito aí. Ó. Se V1 sobre V2 é igual a K, porque vem da relação de espiras, seguramente quem vai ser V1? KV2? Ou quem será V2? V1 sobre K? Repito, como é que eu leio isso aqui? Para achar a tensão secundária na fase dessa máquina, o que eu devo fazer? Pegar a tensão primária na respectiva fase e dividir pela relação de transformação. Então, voltemos ao caso em particular. Pergunto eu, qual é a tensão primária na fase primária equivalente desse transformador? V volts. Qual a relação de transformação dessa máquina? K. Então, qual será nessa máquina, para essa ligação, a tensão na fase secundária? Ora, sem pestanejar, sem dúvida e com muita tranquilidade. V sobre K. Uma vez que V é a tensão na fase equivalente do primário e K é a relação de transformação. Perfeito? Mas ainda não é a tensão de saída. A tensão de saída, evidentemente, é uma tensão de linha, por exemplo, entre duas fases, que tal essas duas aqui? E o que nós sabemos de toda ligação estrela com relação à tensão de linha e tensão de fase? Que a tensão de saída, que a tensão de linha vale quanto? Raiz de 3 vezes a tensão de fase. Pergunto eu, qual é a tensão de fase dessa máquina? V sobre K. Então, qual vai ser a tensão de linha? Raiz de 3 vezes V sobre K. Pronto. Está definido algebricamente as tensões que essa máquina vai apresentar para essa ligação proposta, sendo naturalmente o que? Com a relação de transformação
N1 sobre N2 igual a K. Sem erro, sem dificuldade, com extrema naturalidade. Aí você, qual que é a tensão que a máquina recebe? A que for, o transformador que estiver na sua frente, né, adequando os valores de placa a essa relação aqui. Isso dá uma tranquilidade, gente, uma forma muito segura de trabalhar o equipamento. Vamos em frente, tá? Vamos trabalhar agora as correntes. Ok, muito bom. QD a corrente de linha, né, na entrada desse transformador, ou corrente de entrada, se você preferir, I amperes, está ela aqui, I amperes. Então, V volt, tensão de entrada, I ampere de corrente de entrada, dados iniciais do exercício proposto. Muito bem? Vamos em frente, tá? Agora eu quero saber a corrente na fase deste transformador. Vamos colocar aqui para não ficar embolado, tá? A corrente na fase desse, vamos deixar aqui mesmo. Corrente na fase desse transformador. Quem será essa corrente? Ora, que nós sabemos de toda ligação em delta, que a corrente de fase, ela vale a corrente de linha sobre a raiz de 3. Ela não é a metade da corrente de linha, como a gente poderia pensar anteriormente, porque existe a bagagem geométrica da ligação. Você pega a corrente de entrada, que é a corrente de linha, e divide por raiz de 3. Então, sendo assim, qual vai ser a corrente nessa fase, ainda no primário desta máquina? É a corrente de linha I amperes, dividido por quem? Por raiz de 3. Uma vez que na ligação estrela e de linha é a raiz de 3 vezes maior do que a de fase. Pronto. Essa é a corrente de fase, essa é a tensão de fase desta máquina, tendo como ambas tensão e corrente de entrada, respectivamente V volts e I amperes. Perfeito? Pois muito bem. Só que agora eu quero saber também qual será a corrente em uma das fases, ou na fase equivalente, só que do secundário desta máquina. O que nós vamos fazer, gente? Ora, né, aprender é importante, o conhecimento serve para isso. Então, olha só, o que nós sabemos? Que N1 sobre N2, que é igual a K, também vale I2 sobre I1. Afinal de contas, heranças importantes, não só do ensaio a vazio, como também do ensaio de curto-circuito. Então, observe que aqui a coisa fica até mais direta. Eu posso dizer, então, que 2 vale quanto? K e 1. E como é que eu faço a leitura dessa informação? Eu acabei de escrever a corrente secundária em função da corrente primária, claro, passando pelo aval da relação de transformação. Se, eventualmente, você precisasse do oposto, olha só, como é que eu faço a leitura disso aqui? Que a corrente primária é quem? É a corrente secundária em função, né, do quociente com a respectiva relação de transformação. Observe algo parecidíssimo, muito semelhante ao que você fez para as tensões. Então, já que eu quero agora encontrar a corrente na fase respectiva, só que do secundário dessa máquina, eu vou escrever I2 em relação a quem? A I1. Então, como é que seria? Eu pego a corrente primária na respectiva fase e multiplico pela relação de transformação. Então, pergunto eu, nesse transformador aqui, qual foi a corrente medida, calculada, verificada na fase do primário desta máquina? I sobre raiz de 3. Eu pego esse valor, tá? Então, pergunto eu, I sobre raiz de 3, perfeito? E multiplico por quem? Ora, pela relação de transformação. Então, quem vai ser, ou quem seria basicamente, a nossa corrente de fase, K vezes, que é a relação de transformação, como está dito aqui, vezes a corrente que se encontra em uma das fases da máquina, ou na fase respectiva, né, da máquina anterior. Tá lá, da fase anterior, do primário. Então, está aqui, ó, K vezes relação de transformação, vezes a corrente de fase, que é I sobre raiz de 3. Essa é a corrente de fase dessa máquina. E qual seria a corrente na linha? A corrente de fato fornecida ao consumidor. Ora, aí nós vamos para a ligação. O que nós sabemos em toda ligação estrela? Que a corrente de fase é exatamente igual à corrente de linha. Então, qual vai ser a corrente de linha aqui? Nada mais do que K vezes I sobre raiz de 3. Pronto. Onde está a dificuldade disso? Está tudo devidamente calculado. Aí você bate o olho assim, você pode estar às vezes um pouco confuso, um tanto quanto estranho, aí você faz a checagem final, tá? A verificação final. Olha que legal isso aqui. Na natureza você não pode inventar potência, você não pode sumir com potência, você converte. Então olha bem, qual seria a potência então fornecida a essa máquina? V vezes I. Tensão, corrente de linha. Qual vai ser a potência de saída? Só pode ser V vezes I também. Então vamos lá. Qual foi a tensão que essa máquina disponibilizou para a fonte? Tensão de linha, raiz de 3 vezes V sobre K. Tá? Muito bem. Qual a corrente, né, que essa máquina disponibiliza para a carga? Aqui, ó, K vezes I sobre raiz de 3. Então, como potência é tensão vezes corrente, K vezes I sobre raiz de 3.
Então, que coisa interessante, gente. Nós vamos cortar raiz de 3 com raiz de 3, K com K, e o que sobrou? Que a potência de saída nada mais é do que tensão de linha, corrente de linha. Aliás, como foi exatamente a potência de entrada. Perfeito? Então, se você usar desse artifício algébrico, dessas relações de desenhos aqui, associada à relação de transformação, para qualquer máquina trifásica, para qualquer que seja a ligação, você já tem o resultado pronto de qualquer exercício, de qualquer situação prática, de qualquer situação de campo. Basta você substituir os respectivos valores V, volts e amperes pelas respectivas tensões e correntes, só não se esqueçam que são valores de linha. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou até deixar isso, eu vou tentar fazer isso aqui, deixar isso aqui no quadro, eu vou apagar uma parte dele, se permitam, só essa checagem aqui, né, para verificar que realmente a potência que saiu, ou que entrou, tinha que estar saindo. Vou apagar também essa relaçãozinha aqui, porque foi desnecessário, e vou ver se eu consigo fazer o seguinte, vamos resgatar aquele exercício proposto no final do último módulo, tá? E vamos tentar resolvê-lo nesse espaço de quadro aqui, até para que ao final possamos fazer uma avaliação, se bate isso aqui, se tem sentido isso que foi dito, se está correto de fato, tá? Então vamos lá. O que nós tínhamos no exercício? No exemplo, tá? Era um transformador trifásico, 150 kVA, 2.400/240 volts. Ligação dele, triângulo estrela, tá? Como é que ele estava carregado? Nominalmente. Com qual fator de potência? 0,92, tá bom? O que foi pedido? Tensões e correntes de linha de fase em ambos os lados, tá certo? Bem como a relação de transformação dessa máquina. Então, olha aqui, calculadora na mão para fazermos juntos e com muita tranquilidade, tá legal? Então vamos lá. Sugestão. Claro que você pode abordar esse exercício das mais diversas maneiras, do jeito que você achar mais adequado e mais conveniente. Vai aqui uma sugestão, tá? Por exemplo, vamos lá, lado de alta, 2.400, então lado de alta. Lado de alta tensão, ok. Potência desse lado, potência você não inventa, potência você não perde, potência você converte. Então nós temos aqui potência de 150 kVA, não tem como fugir isso aqui. Tá legal? Pois muito bem, vamos lá. Qual é a tensão de entrada? Qual é a tensão nominal do primário dessa máquina? 2.400. E é um valor de linha, como nós já sabemos muito bem. Então vai lá a minha pergunta. Como é que essa máquina está ligada no primário? Em triângulo, tá? Então, a minha tensão de linha, que é a tensão de entrada, nada mais, nada menos do que 2.400 volts dado de placa. E nós sabemos que dado de placa de transformador é a tensão de linha, perfeito? Vamos lá, tensão de linha de entrada dessa máquina em particular, 2.400 volts. Mas eu quero saber também qual que é a sua tensão de fase. Aí agora, o que é importante verificar? Como essa máquina está ligada. Desse lado, ela no primário está ligada em triângulo, perfeito. Então, qual é a relação entre V de fase e V de linha no delta? Elas são iguais. Então, significa o quê? Que nessa máquina, com essa tensão de placa e para essa configuração, a tensão de fase dela é de 2.400 volts e estamos conversados. Perfeito? Problema nenhum. Você sabe o dado de placa, o que significa, vai na ligação, como é que ela está configurada e você conhece as relações de tensão de fase e de linha na respectiva ligação que a máquina apresentou. Pronto. Tá? Segundo passo, cálculo de corrente, ok. O que nós sabemos de potência trifásica? Que independentemente da ligação triângulo ou delta, tá? A potência seria que em raiz de 3 vezes V de linha e de linha. Lembra que eu disse a vocês que das duas equações de potência trifásica eu prefiro essa aqui? Exatamente por quê? Porque ela independe da ligação como a máquina se encontra, pelo menos preliminarmente. A gente faz essa checagem da ligação depois da conta realizada, do valor disponível para você. Então, como é que eu acho a corrente de linha aqui? Com muita tranquilidade. Potência sob raiz de 3, tensão de linha. Olha, algo que acontece demais para quem está começando a trabalhar com máquina trifásica, até a calcular a corrente, talvez que vem com aquele hábito, com aquele costume, com aquela relação muito imediata, tensão-corrente da máquina monofásica, se esquece aqui do raiz de 3. Cuidado, não faça isso não, senão o erro vai ser muito grande sobre a corrente, tá bom? Então, sendo assim, qual será a nossa corrente de linha aqui? 150 kVA, dividido por raiz de 3, vezes 2.400 volts. O que vai nos dar uma corrente de linha de, vamos lá,
fazendo a continha juntos, tá? 250 kVA dividido por raiz de 3 dividido por 2.400 volts. Uma corrente de 36,08 amperes, tá certo? Essa é a corrente de linha, tá? Que vem da alimentação para essa máquina desse exercício quando estiver em carga nominal, evidentemente. Se tiver a meia carga, trabalha com metade dessa corrente, como você já sabe, né? O percentual de carga de um transformador para tensões nominais, operando em regime permanente, acaba sempre refletindo na íntegra sobre o valor da corrente. Se a máquina está carregada nominalmente, essa é a corrente de entrada. Se eu tiver com meia carga, metade desse valor. Se eu tiver com 80% de potência de placa, 80% desse valor, e assim sucessivamente. Combinado? Ok. Só que eu também preciso conhecer o valor da corrente de fase. O que eu faço agora? Como é que o primário está ligado? Está ligado em delta? Ok. O que eu sei do delta? Qual vai ser a corrente de fase? A corrente de linha sobre raiz de 3. O que eu faço então? Eu pego essa corrente de linha que eu acabei de calcular e divido por quem? Pela raiz de 3, tá? E, para surpresa de alguns e previsibilidade de outros, a corrente de fase desse transformador, 20,83 amperes. Aí você fala assim, interessante, mas era a mesma corrente do transformador monofásico, né, que nós estamos trabalhando, mas é claro, se eu peguei a corrente de uma fase, tá? Uma vez que eu quero pegar a corrente só naquela fase daquela máquina, e para cada fase eu tenho aquela máquina, lembra? Eu tenho 3 máquinas como aquela juntas no mesmo pacote, então é evidente que a corrente monofásica aqui vai ser a corrente encontrada no nosso transformador monofásico para de alta tensão, 20,83 amperes, nada mais do que essa razão bem caracterizada. Então tá lá, ó, tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase com extrema tranquilidade, tá? Com muita naturalidade. Claro que usando aqui, né, o que nós discutimos anteriormente, perfeito? Ok. Se essa é a análise para o lado de alta tensão, vamos agora para o lado de baixa. Fazer o mesmo tipo de raciocínio, tá? Com a mesma tranquilidade. Potência, evidentemente, 150 kVA. Ok? Sem medo de errar, tá certo? Vamos lá então. Tensão de linha de saída. Vamos lá. Pelos dados de placa, qual que é a tensão secundária? 240 volts. Então, sem medo de errar. Essa é a tensão de linha, essa é a tensão nominal fornecida ao consumidor. Dado de placa, não se discute isso. Essa é a tensão de linha. Só que nós queremos também a tensão de fase, como aconteceu para o primário. Aí agora eu faço a pergunta, né? Esse secundário está ligado de que jeito? Está ligado em estrela? Então, pera ainda. Se está ligado em estrela, vamos lá. Se está ligado em estrela, o que eu sei da ligação estrela? Que a tensão de linha, ela é superior à tensão de fase. Ela é a raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tensão de linha, 240, e dividir pela raiz de 3, tá? Como mando figurino, uma relação inversa para ligações em estrela. O que significa, então, que nesse caso será 240 dividido pela raiz quadrada de 3, ou seja, 138,56 volts. Aí, essa é a tensão de linha e essa é a tensão de fase para o secundário desse transformador, porque está ligado em estrela, apenas e tão somente com isso. Tá bom? Continuando. E as correntes? Mesma relação, mesma análise, mesmo processo. Potência não tem lado, tá? Potência é a mesma. E, usando daquela equação que também não depende do tipo de ligação, tá? Nós concluímos então que para calcular a corrente de linha no lado de baixa tensão, olha só, mesmíssima relação, mesmíssimo nível de equações. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Para achar a nossa corrente de linha, o que eu faço? 150 kVA sobre raiz de 3 vezes 240 volts. Tá? Então, fazendo a nossa continha aqui, qual será a corrente de linha? Vamos lá? Você provavelmente já percebeu quanto que vai dar isso. 150 kVA dividido por raiz de 3, dividido por 240. Uma corrente de 360,84 amperes. 360,84 amperes. Essa é a corrente de linha, né, do secundário desta máquina. Mas e qual será a corrente de fase?
Agora vem a pergunta que não quer calar, né? Como é que eu acho a corrente de fase? Como é que o transformador está ligado no secundário? Está ligado em estrela? O que eu sei sobre a ligação em estrela? Que a corrente de linha é exatamente igual à corrente de fase, então teremos aqui 360,84 volts na corrente de fase desse transformador, ok? Então tá aí, ó, né? A máquina toda decodificada, não esqueçam, tá? Para valores de carga nominal, a verdade eu nem precisei usar o fator de potência aqui, que eu trabalhei com potência aparente, tá lá, tá certo? Então, as correntes, as tensões, todas encontradas, todas definidas. Só falta um detalhezinho, qual? Aqui. Qual a relação de transformação que essa máquina apresenta para os afoitos, para os apressados? Não, a relação de transformação é 1 sobre 2, 1 sobre V2, 2.400 por 240, 10. E esses dados são de linha. Esses dados são de linha. E relação de transformação é de fase. Então, evidente que para responder essa pergunta, você poderia trabalhar tanto com a relação das tensões como a relação das correntes, problema algum. Só que já está prontinho para nós aqui. Eu apenas vou ter o cuidado de chamar a atenção disso aqui, ó. Certo? De fato, relação de transformação, ela é fixa, ela é definida no projeto arquitetônico da máquina, é uma relação de constâncias construtivas, sim, só que elas são no corpo físico da bobina, do enrolamento, ou seja, a relação de transformação é uma relação de tensões, de fase ou de correntes de fase, não se esqueçam disso. Então, isto posto, vamos lá, para essa máquina em particular, para essa ligação em particular, qual vai ser sua relação de transformação? Vamos lá, tensão de fase primária, 2.400 volts. Tensão de fase secundária, não 240, mas 138,56. Logo, para essa máquina aí, qual vai ser a relação de transformação? 2.400 dividido por 138,56, 17,32. Como nós sabemos, relação de transformação é uma grandeza adimensional. Tá legal? Perfeito? Alguma dificuldade? Acredito que não. No entanto, alguns podem achar esse número estranho. Poxa, 17,32 de relação de transformação? Uma coisa assim esquisita, né? Sui generis. Vamos testar? Vamos testar? Você vai pegar a sua calculadora e vai fazer a seguinte conta comigo, tá? Nós já sabemos quais são os valores de V volts, 2.400, e I amperes, 3608 de entrada dessa máquina pelos cálculos realizados, tá bom? Pois muito bem. Qual vai ser então a minha corrente, a minha tensão de saída? V volts vezes raiz de 3 sobre a relação de transformação. Vamos testar? Eu sei que eu tenho que sair com 2.400 volts aqui, porque é o que a placa me indica. Vamos ver se é isso mesmo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar raiz de 3, multiplicar por 2.400, que é a tensão de entrada desse transformador, e dividir por quem? Pela relação de transformação dele, que é 17,32. Olha o valor encontrado. 240 volts não podia ser diferente, gente. Se a gente não tivesse com 240 volts, tinha algum erro aí. Então, olha bem, além de tudo, você pode testar o exercício para ver se está correto. A mesma coisa você pode fazer com as correntes. Qual a corrente de entrada? I amperes, 3608. Qual a corrente de saída? É K, relação de transformação, vezes a corrente de entrada sobre raiz de 3. Então, por que a gente não testa? Vamos lá, vamos pegar o K, que é 17,32. Multiplicar pela corrente I de entrada, 36,08, e dividir por quem? E dividir pela raiz de 3. O resultado será naturalmente quem? Olha lá, 360,84 amperes. Por quê? Porque aqui a saída I de linha igual a I de fase. Aqui o resultado encontrado, 360,84 amperes. Então observe, não há erro, tá? Se você proceder dessa forma, tudo fica mais fácil e você tem... É uma coisa que eu faço também como hábito, tá? Qualquer configuração que eu pego, eu faço sempre que posso, preliminarmente, um trabalho algébrico, um tratamento algébrico. Depois eu entro com os dados, os valores, porque aí eu não fico refém de uma máquina ou outra, eu trabalho de maneira a mais genérica possível, tá? Então eu espero que essa nossa videoaula de exercícios tenha sido muito útil a você e tenha te ajudado no fechamento dessas análises e dessas configurações.
ok? No nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula, uma situação interessante que acontece em máquinas trifásicas, algo conhecido como deslocamento angular, que é muito importante quando se deseja colocar transformadores operando em paralelo. Até lá, um abraço, fique em paz, saúde e paz.